A Paixão de Cristo, 50 razões por que Jesus sofreu e morreu. A 41ª razão pelo qual Jesus sofreu e morreu foi para garantir nossa ressurreição da morte. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52 ao versículo 54. Se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Romanos 6, versículo 5. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Romanos capítulo 8, versículo 11. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11. A chave da morte foi dependurada do lado de dentro do túmulo de Cristo. Do lado de fora, Cristo podia fazer muitas obras maravilhosas, incluindo ressuscitar dos mortos uma menina de 12 anos e 2 homens, que morreram novamente depois. Se qualquer desses fosse ressuscitado para jamais morrer de novo, Cristo teria de morrer por eles, entrar no túmulo, levar as chaves e destravar a porta da morte do lado de dentro. A ressurreição de Jesus é dom de Deus e prova de que sua morte obteve sucesso total em apagar os pecados de seu povo e retirar de sobre ele a ira de Deus. Podemos ver isso na palavra. Portanto, Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. Portanto, Deus o exaltou sobremaneira. Filipenses capítulo 2, versículo 8 e o versículo 9. Da cruz, o Filho de Deus exclamou: está consumado. João 19, versículo 30. E por meio da ressurreição, Deus, o Pai, exclama: na verdade está consumado. A grande obra de pagar por nosso pecado, prover nossa justiça e satisfazer a justiça divina foi terminada na morte de Jesus. Então, no túmulo, ele teve o direito e o poder de levar a chave da morte e abrir a porta para todos quantos se achegam a ele em fé. Se o pecado fosse pago e a santidade fosse oferecida e a justiça satisfeita, nada segura Cristo ou seu povo na sepultura. É por esta razão que Jesus clama: estive morto, mas eis aqui estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Cristo, ele é soberano sobre a morte e sobre a vida. Isso não quer dizer que ele nunca teve a chave da morte e do inferno. Está mostrando que aquele que tem a chave tem autoridade, tem um controle de todas as coisas. A chave nunca esteve na mão do diabo ou na mão da morte, mas sim na mão daquele que ressuscitou ao terceiro dia, no Deus que se fez carne para pagar os nossos pecados e ressuscitar para a nossa justificação. Sempre esteve, sempre está e sempre estará na mão de Cristo o controle. Nada foge do teu controle. Ele é aquele que conta as estrelas e chama cada uma pelo nome. Ele é aquele que mede os oceanos, os mares, os rios com a palma da tua mão. Ele é aquele que pega os rios e os oceanos na concha da sua mão. Ele é aquele que seus pés está sobre o alicerce da terra, está sentado no globo da terra. Isso quer mostrar a sua soberania, a sua glória e o seu poder. Ele é aquele que tem a chave da morte da vida. É ele que determina quem vai para os céus e quem vai para o inferno. É ele que tem um controle. É ele que domina os céus, a terra, o mar e o inferno. Foi ele que criou o inferno para a manifestação da sua glória e da sua ira sobre os vasos de ira que estão na rebeldia e em pecado. A Bíblia ressoa com a verdade que pertencer a Jesus significa que seremos ressuscitados dos mortos com ele. Se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14. Não está falando que a alma do crente, do cristão dorme, mas está falando do corpo quando vai para a sepultura. Esse mesmo corpo que está na sepultura, que aos nossos olhos é apenas uma morte, um sofrimento, mas para Deus, aquele mesmo corpo
vai ressuscitar. Aquele corpo que parece estar dormindo, pelo poder do Espírito Santo, vai ressuscitar na volta de Jesus. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. 1 Coríntios 6, versículo 14. Eis aí a conexão entre a morte de Cristo e a nossa ressurreição. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. 1 Coríntios 15, versículo 56. Isso quer dizer que todos nós pecamos e a lei sentencia os pecadores à morte eterna. Mas Cristo se manifestou e nos dá vitória através da cruz. Mas o texto continua. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa vitória aconteceu na cruz do Calvário. Muitas pessoas hoje em dia vão até Cristo para querer vitória de uma cura, de uma doença, de um emprego. Isso é o mínimo. A nossa vitória foi conquistada ali na cruz. Jesus venceu para nos dar a vitória. Eu não quero sucesso aqui nessa terra. Eu já tenho a minha vitória. Ela foi conquistada através da morte de Cristo na cruz do Calvário. Essa é a maior vitória que o cristão tem que estar no coração e na mente. E entender que nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar a cada dia a conhecer a Deus por meio de Jesus Cristo, ser justificado pelo seu sangue, lavado, transformado, perdoado. Acreditar que Ele é a nossa ressurreição, que Ele é a nossa redenção, que nele nós temos tudo que o mundo não pode nos dar, que Ele já nos deu a vitória. A nossa vitória está ali na cruz. Ele fez o máximo, Ele não fará o mínimo. Nossas palavras, a exigência da lei foi cumprida pela vida e morte de Jesus. Assim, os pecados foram perdoados. Isso é mais importante para nós. Portanto, o aguilhão do pecado é removido, porque Cristo pagou. Assim, aquele que crê em Cristo não serão sentenciados à morte eterna, mas serão arrebatados. No momento, um abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então, se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Surpreenda-se e venha aqui. Ele o convida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, versículo 25. Todos, se for a Cristo e se arrepender dos seus pecados, vai receber essa vitória que Ele nunca vai perder. Porque ainda que Deus nos abençoe aqui na terra, nos conceda graça, saúde para trabalhar, para comprar o pão no nosso dia a dia, para a nossa casa, para o nosso lar, para a nossa família, tudo isso um dia vai passar os bens materiais, mesmo assim que venha de Deus, porque a graça dele, a misericórdia dele. Mas o importante que Deus quer para a nossa vida é que nós venhamos crer naquilo que Ele fez através, por intermédio do seu Filho, para nos salvar. Isso é mais importante e é isso que Deus quer dar àqueles que creem e se arrependem de todo o coração, porque essa vitória jamais será comida pela traça e nenhum ladrão roubará, porque Cristo venceu, está acima de todo o principado e potestade, e Ele ressuscitou para nossa justificação. Que Deus abençoe a todos, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Os meus pecados em Cristo castigo, sou livre dele, Jesus Cristo. Aleluia, essa é a nossa história. Deus no Calvário, Cristo pecado fez, me fez justiça, venceu o Filho. Os meus pecados em Cristo castigo, sou livre dele, Jesus Cristo. Foi graça, Deus. Sim, graça eterna e soberana me alcançou, chamou-me, buscou-me, a graça superabundou. Sim, graça